Olá, boa tarde a todos vocês. Mais um dia, mais uma aula. Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, eu espero que vocês tenham lido a aula, né, para ficar mais fácil. Sempre eu falo a compreensão de tudo, né, porque é sempre um assunto novo. E é bom que vocês já tenham pelo menos lido uma ou duas vezes para que vocês consigam compreender melhor, ok? Então vamos dando início a mais a nossa aula de hoje, sempre rogando a Jesus que esteja presente entre nós e pedimos também à equipe espiritual do Básico 1, do Horário do Vespertino, para que esses mensageiros de Jesus também estejam ao nosso lado, para nos dar toda a sustentação de que necessitamos para mais esta jornada de aprendizado. Em nome de Jesus, vamos abrindo a nossa aula, que assim seja. Então, queridos alunos, 8ª aula, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, vamos relembrar um pouquinho a aula passada, né? Que nós tratamos da finalidade da encarnação, na outra aula, finalidade da encarnação. Então, quando nós, do plano espiritual, nos encarnamos aqui, qual seria a finalidade disso, né, da encarnação? Então, nós vimos que nós encarnamos aqui no plano material justamente para evoluir, né, para que nós aos poucos vamos nos purificando até chegar no último grau da escala, que é de espíritos purificados, né? E que o espírito, quando está encarnado, ele tem o nome de alma. E quando ele desencarna ou está no mundo espiritual desencarnado, ou seja, sem o vínculo do corpo, ele é espírito. Então, encarnado é a alma, desencarnado volta a ser o espírito, né? Então, nós somos seres espirituais, criados no mundo espiritual para evoluir, para purificar e continuar no mundo espiritual, certo? E também falamos sobre a nossa matéria, tudo da aula passada. Falamos da matéria, né? Que nós somos compostos de 3 ingredientes, vamos assim dizer, né? Então, nós temos o espírito, o perispírito, que andam sempre juntos, e a matéria, o corpo físico, né? Para vir para cá, nós nos revestimos da matéria. E para voltar ao nosso mundo original, nós nos despimos da matéria, né? Aí nós voltamos para casa. Então, nós vamos falar hoje dessa volta para casa, porque na outra aula nós falamos de quando nós vemos para cá. Então, hoje nós vamos falar da nossa volta, né? E para falar da volta, nós precisamos relembrar, né, a nossa vinda para cá. Sabendo que lá é a nossa casa, quando nós estamos aqui, nós sabemos que é para um tempo limitado, né? Um tempo limitado. E que a nossa volta, ela vai se dar pelas portas da morte. É isso aí, pelas vias da morte, né? Como que essa volta para casa. Uma vez que nós estamos aqui, encarnados, ficamos aqui o tempo que foi necessário, né? Com a parte material, cumprimos a nossa tarefa, que são as nossas pequenas missões, fizemos coisas certas, fizemos coisas erradas, enfim, terminamos o nosso ciclo aqui, nos despimos da matéria e aí vamos retornar para casa. Então, agora nós vamos falar então sobre essa volta para casa, como se dá essa volta para casa, né? Que é através das portas da morte, né? E o que seria a morte? O que seria a morte? A morte, na verdade, é o cessar dos órgãos e da matéria. Lembra que nós falamos nos seres orgânicos que a matéria tem um ciclo, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nós temos aquele ciclo. Todos os seres materiais, da matéria, né? Então, a morte se dá quando a matéria não tem mais condições de dar sustentação ao espírito. Lembra que eu falei
que quando o carro quebrava alguma peça e não tinha mais como motorista lidar com aquele carro, nosso espírito é assim. Quando as funções do corpo material entram em falência, ou seja, se extingue, não adianta o espírito ficar ali, né, assistindo a decomposição do corpo. Ele tem que retornar para casa. Então, a morte, ela faz parte da natureza do mundo material, porque tudo que é matéria nasce, cresce e morre. Então, a morte, essa palavra morte, esse episódio morte, ela é da natureza do plano material, né? Não é nada assim, não é uma novidade, faz parte. Todo mundo sabe que tudo que vive vai ter o ciclo de vida e inexoravelmente vai vir a ter um fim. Ela é inexorável, então, né? É inflexível, é implacável. Quando chegar a hora, vai acontecer, né? Nós temos, assim por dizer, um plano de validade, né? Um período de validade para o nosso corpo. O nosso corpo não é eterno como é o nosso espírito. Ele tem uma validade X. Para uns Y, para outros X e assim por diante. Mas tem a validade, ele vai chegar ao seu final. Então, é a nossa embalagem, é o nosso corpo físico que atinge esse final. Mas o espírito não, porque o espírito, ele é eterno. Então, o conteúdo dessa embalagem, ele permanece vivo. Mas a embalagem em si, que aqui no caso se trata da parte material, ela tem sim prazo de validade e essa validade vai chegar e esse corpo vai realmente ter um fim. Agora, o conteúdo não, o conteúdo é o espírito que é eterno. Portanto, a morte, eu vou falar bem devagar, a morte é a do corpo físico, do corpo físico. Tem uma morte? Tem, mas quem morre nessa história? A matéria, o corpo físico. Porque o espírito, juntamente com seu perispírito, vai voltar para casa, vai voltar para o plano espiritual, aonde ele foi criado, né, como ser espiritual, para evoluir e continuar lá no mundo espiritual. Porque quando nós chegamos lá na purificação, vamos ser seres quintessenciados daquela luz brilhante, né, e lá no alto, purificados. Então, é essa a finalidade de nós, que Deus nos criou e nos faz encarnar. Pensa assim, a criança que vai para um colégio interno, vamos supor, os pais põem uma criança no colégio interno, numa escola. Ela vai, fica por um tempo naquela escola, faz tudo o que ela precisa fazer, o aprendizado. Quando terminar, depois de alguns anos, ela retorna para o seu lar. Assim somos nós. Só que nós estamos vindo constantemente para essa escola que se chama Terra, no nosso caso, no nosso mundo. Então, nós somos seres espirituais criados lá, mas que ciclicamente voltamos aqui na Terra para fazer o nosso curso. Nós fazemos a teoria lá e a prática aqui. Nós vamos cumprir missões, vamos fazer as nossas expiações, as nossas provas, enfim, o nosso aprendizado. E voltamos para casa. Chegamos lá em casa, a gente faz uma retrospectiva, um balanço geral de como foi a nossa estada na escola. Planejamos novamente novas tarefas, novos propósitos. E daí um tempo nós, de novo, fazemos uma incursão na carne, ou seja, nós reencarnamos para fazer de novo todo esse trajeto e depois a morte do corpo físico e, na segunda parte, o desencarne do espírito juntamente com o perispírito. Então, fizemos um resuminho agora da aula passada e do começo dessa aula, ok? Então, portanto, a morte é a do corpo físico, né? O corpo físico morre e o espírito desencarna, ou seja, a alma desencarna. Quando ela completar o desencarne,
ela volta a ser o quê? Espírito, espírito. Então aí vocês percebam que nós temos duas etapas bem distintas. E prestem atenção nisso, porque eu provavelmente vou fazer essa pergunta. Quais são as duas etapas distintas, né? E são assim, a morte do corpo físico é uma etapa. Ok, o corpo físico cessou, não tem mais vitalidade, é irreversível, não volta mais à vida. Houve a morte, uma etapa. Seguidamente, na segunda etapa, o espírito tem que tratar de voltar para o plano espiritual, porque ele não vai ficar ali assistindo o corpo se decompor. Então, são essas duas etapas. Vou repetir de novo. Primeira etapa, morte do corpo físico. Segunda etapa, o desencarne do espírito. Simplesmente isso, tá? Vocês não precisam se prolongar na resposta. São duas etapas que acontecem nesse episódio que nós chamamos de morte. Primeiramente ocorre a morte do corpo físico, ou seja, a matéria não dá mais nenhuma condição para que o espírito fique ali. O espírito entende que acabou, vai ter que voltar, né? Então, primeiramente, a morte do corpo físico e, em seguida, o desencarne do espírito. Então, agora nós vamos falar no desencarne, nessa segunda etapa, né? Nessa segunda etapa, nós falamos, naquela aula do perispírito, que o espírito precisa do seu perispírito, da sua identidade, porque ele tem uma função muito importante. Ele fica ali no meio e ele serve de fazer a ligação entre a matéria e o espírito. Lembram-se disso? Então ele fica no meio e ele fica fazendo a parte dele semimaterial, justamente para fazer a parte física e a parte espiritual. Então ele faz essa ligação, por isso que ele tem que ser semimaterial. Então aí está o que nós vamos falar sobre o desencarne. Nesse processo todo, de espírito, perispírito e corpo físico, existe aí um elo de ligação desses três componentes quando o espírito está encarnado. É chamado os laços fluídicos ou liame. São, como eu falei, laços fluídicos que mantêm o espírito, o perispírito e o corpo entrelaçados. Tanto é que quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico e o nosso espírito vai sair para passear. Lembra que tem o cordão prateado, no qual o espírito faz a ligação dele, uma ligação fluídica entre o espírito e o corpo físico. Então, quando os espíritos desencarnados estão fora do corpo, eles sabem exatamente quem deles está livre e quem deles está acoplado ao corpo, porque eles percebem esse cordão fluídico, que demonstra que aquele espírito está encarnado, justamente por esses liames, por esses laços fluídicos que mostram que ali há uma ligação. E é justamente estes laços fluídicos, esses liames, que o espírito precisa desfazer para se soltar. Entenderam? Então, houve a morte do corpo físico, tudo bem, tá lá, é a parte material. Agora, o espírito tem que fazer o desenlace e existem também equipes espirituais que nesta hora auxiliam a fazer desatar esses laços fluídicos para que o espírito, que a alma se solte e passa a ser espírito novamente, porque vai para o plano espiritual, né? Então, o espírito se desprende desse conjunto, desatando os laços fluídicos, que de uma certa maneira mantinha essa tríade unida. Tríade, espírito, perispírito e corpo físico. Eles estavam entrelaçados por esses laços fluídicos. Então, ao desatar esses laços fluídicos,
o espírito vai desatando, tem ajuda também, e aí ele volta ao plano espiritual. Assim é que nós temos a separação da alma do corpo material. É assim que acontece, ok? Então o corpo começa o seu processo de decomposição logo após a cessação da vitalidade, do fluido vital. E aí tem essa segunda parte acontecendo, que nós não vemos, né? Nós cuidamos de todo o trâmite do velório, da parte física. Enquanto isso está acontecendo uma segunda etapa, que é o espírito se desvencilhando dos cordões fluídicos para fazer a sua partida, né? Aí, o Kardec, muito curioso, perguntou aos espíritos, mas essa separação que o espírito está fazendo ali na desencarnação dele é dolorosa? Dói? E os espíritos então falaram assim que não, que o espírito sofre muito mais em vida com o corpo físico do que na hora da morte. Então, não, o corpo sofre mais durante a vida do que na hora da morte. Isso, pessoal, é no sentido físico da dor, Lembra que eu falei que uma das funções do perispírito era justamente levar as sensações do corpo material para o espírito e do espírito as ordens para o corpo material executar. Então, quando nós temos dor, principalmente, fome, sono, né? Tudo essas sensações o perispírito leva para o espírito. Então, Kardec disse que a sensação de dor física, quando nós nos machucamos ou temos uma dor, uma cólica renal, por exemplo, que é uma dor horrível, ou uma dor na vesícula, ou uma dor no coração, qualquer coisa, imediatamente essa dor física é enviada ao espírito. Então, Kardec disse que em vida, com as enfermidades, com tudo que nos acontece, dor de cabeça, dor de estômago e tudo isso, que o espírito sente muito mais, que na hora da morte não, nem se compara. Então, para nós já é um alívio saber disso, né? Que na hora do desencarne, então, não existe processo de dor nenhum. Mas na desencarnação é assim. Na desencarnação, à medida que o corpo vai se desprender, que o perispírito e o espírito, a alma em si, né, vai se desprendendo do corpo, o espírito vai se livrando aos poucos. Isso não é repentino. É um processo que tem tempo de duração. Então, o corpo físico pode estar até sendo velado e pode ser, porque cada caso é um caso, nenhuma desencarnação é igual a outra, não é todo mundo igual, não. Nós vamos ver mais na frente aqui na aula, que eu vou demonstrar para vocês o porquê que cada um é cada um. Aliás, a gente sempre ouve, eu ouvi muitas vezes já falar que a gente tem que cuidar na vida para morrer bem. Nós temos que aprender a morrer para morrer bem, né? Ter uma boa morte. E estudando essa aula, vocês vão entender o porquê se fala isso, né? Nós temos que aprender a morrer também. Porque na hora da desencarnação não há dor, mas há sim uma perturbação. É lógico, existe uma perturbação, alguma coisa ali está não está normal, alguma coisa ali está se desfazendo. Um conjunto, essa tríade que estava ali unida há muito tempo, está começando um processo de desligamento. Então, claro que tem uma reação, mas não de dor. A reação é exatamente chamada perturbação. Existe uma perturbação. E o que seria essa perturbação? Essa perturbação nada mais é do que assim uma espécie de uma vertigem, onde o espírito fala aonde estou, para onde estou indo, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Tem muita coisa estranha, sabe? Ele fica assim meio que no vácuo, mesmo porque sai daquela rotina, né?
Então, essa perturbação a que os espíritos se referem é exatamente isso. Essa modificação da rotina que aconteceu, então surge um meio que, onde eu estou, o que está acontecendo? É como se a gente voltasse de um desmaio e tivesse tudo ainda fora de lugar e a gente fica naquela perturbação, o que está acontecendo, que coisa estranha que eu estou passando. Isso é a chamada perturbação que acontece na segunda etapa, que é o desencarne da alma para voltar a ser espírito. Então, nessa transição, existe essa perturbação que eu descrevi agora para vocês. Por que que isso existe? Porque você imagina só, um exemplo, o espírito está há 80, 90 anos encarnado. Então, naqueles 80, 90 anos de vida material, existiu ali uma composição diária de muitos anos. Então, é lógico que essa separação vai ser uma sensação nova também para o espírito. Então, isso pesa na hora. Isso pesa na hora da separação. Uma coisa que vinha dia e noite, tudo igual, bonitinho ali, a engrenagem funcionando bem, aí existe uma separação, né? Então, isso pesa na hora. Muitos e muitos anos, isso dá uma pesada. E esse peso é que os espíritos dão o nome de perturbação. Então, a desencarnação, ela pode demorar. Ela pode demorar. Ela pode demorar uns minutos, ela pode demorar algumas horas, dias, semanas e anos. Olha, gente, por quê? Porque cada desencarne é um desencarne diferente do outro. E por que isso? Sabe por quê? Porque isso depende do gênero, tanto de morte daquele espírito, quanto de vida. Ou seja, que tipo foi a morte dele? Que tipo de vida tinha essa pessoa? Vocês entenderam? Por isso que a gente fala assim, que a gente tem que se preparar para a morte. Né? Viver bem para se preparar para a morte. Porque isso tem influência na hora da desencarnação. O tipo de vida que a pessoa levou, o que a pessoa fez na sua vida. E do tipo de morte que ela teve também. Também isso pode tornar essa perturbação maior ou menor. Depende muito disso. Então, agora nós vamos falar dessa perturbação sob o tipo de morte. O tipo da morte pode causar uma perturbação diferente? Sim. Vamos ver em que casos, né? Por exemplo, a morte natural. Como eu falei, a morte natural que se dá por idade, a pessoa viveu 80, 90 e poucos anos. Mas existiu nesse ciclo de vida dela, nasceu, cresceu, desenvolveu, envelheceu e morreu, foi havendo o quê? Um desgaste, que nós falamos lá do prazo de validade, que foi ficando tudo cansado, foi ficando tudo mais velho, né? Os órgãos começaram a não funcionar mais, porque organicamente eles estavam já exauridos, cansados. Então, isso se chama uma morte natural. Então, a pessoa vai enfraquecendo, vai ficando velhinha, e vai morrendo e vai apagando, que nem uma vela que chega no final. Vai ficando aquela luzinha, vai, pá, a velinha apaga. Isso nós chamamos de morte natural, né? Bem suave. E a desencarnação, por esse tipo de morte do corpo físico, também vai ser mais suave. Então, essa perturbação, ela também tende a ser mais suave, embora exista aquele peso. Quer dizer, a perturbação vai haver, porque é uma coisa diferente. Vai haver. Mas essa perturbação, nesse tipo de morte, como a morte orgânica se deu tranquila, foi devagarzinho, essa perturbação também vai acompanhar.
vai ser uma perturbação mais assim, light, entendeu? O espírito vai ficar naquela confusão, tal, mas vai ser uma coisa mais rápida, mais passageira. Por quê? Porque a morte o foi também, certo? Mais rápido. Quanto ao tipo de morte abrupta, por exemplo, sei lá, um tiro, uma queda, um acidente automobilístico ou um ataque fulminante do coração, assim, uma coisa que foi pá! O espírito estava bem, a pessoa estava bem, pá, 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 e de repente, pá! O corpo físico entrou em convulsão e cessou ali. O corpo físico simplesmente acabou. Não tinha mais como passar a vitalidade. O espírito se vê de um momento para o outro numa condição de que, né? Então o espírito também sofre aquele abalo. Lembra que eu falei que o perispírito passa a sensação, né? Então ele passou aquele impacto do abrupto, da morte abrupta, e esse abalo, essa estranheza que o espírito experimenta naquele baque, também, também acrescenta no estado de perturbação. Acrescenta, porque foi um choque também, né? Então, não existe a dor. A dor é do corpo físico. Repentinamente, aquele corpo físico não foi dando sinais de que estava apagando. O espírito não estava acompanhando direito esse ciclo. Foi de repente, foi abrupto. Então, é claro que essa perturbação, esse impacto, essa estranheza, também vai se refletir na hora do desencarne. Para o espírito fazer ali, desfazer os laços, o liame, vai ficar uma coisa assim meio, né? Imagina aquilo que eu falei, aonde eu estou, da onde eu venho, para onde eu vou, o que está acontecendo. Tem uma sobrecarga aí, ok? Então, nós vimos uma morte natural, como seria, e na morte abrupta. Eu estou falando isso no aspecto geral. Geral. Também lá no Livro dos Espíritos, Kardec menciona, mas de uma forma generalizada, porque cada caso é um caso. Então, veja, primeiro nós falamos do desencarne. Aí nós colocamos um ingrediente, o tipo de morte. Depois nós vamos colocar um outro ingrediente, que é o tipo de vida. Então, olha as coisas se juntando para acontecer o desencarne. Aí está o porquê da perturbação. Então, nós falamos da morte suave, falamos da morte abrupta, e também é um outro tipo de morte muito complexo, que é a morte provocada, que é o suicídio. Imagina só. Então, o que acontece no suicídio? O espírito, é lógico que ele já está planejando fazer isso. Mas a pessoa que se mata, ela acha que vai se matar, acabou. O problema dela acabou. Tô livre. Pronto, eu vou me matar e acabou, tô livre. E não é o que acontece. Porque quando o corpo físico morre, o espírito se vê vivo. A alma se vê viva. Então ela é uma surpresa, é um choque para ela aquilo. Porque na cabeça dela, ela iria se matar e acabou. Não ia ter mais nada, era escuridão plena. E qual não acontece que ela tem uma bela de uma consequência, que a consequência é a surpresa dela se ver viva ainda. Vocês imaginam o estado mental desta alma. Quer dizer, a perturbação vai num nível altíssimo. Aquele espírito fica totalmente, ou seja, aquela alma fica muito perturbada, num grau muito elevado de perturbação, pelo choque, né? Às vezes o tipo da morte é tiro, envenenamento, ou seja lá o que for. Mas o que o espírito esperava era que ali fosse um fim. Assim, pá! E não acontece. Quando ele se vê, ele se depara com o corpo físico, sim, destruído, mas ele, que surpresa, ele está vivo. Ele está vivo. E aí, quer dizer, os planos dele não deu certo.
Então, esse negócio do suicídio é muito complexo. Eu estou falando assim em pinceladas gerais. Mas vocês imaginam uma pessoa que quer pôr fim à vida justamente para acabou, paredão. E aí não é isso que acontece. Então imagina o choque, a surpresa e a perturbação que isso não deve causar no espírito, né? Durante todo esse processo que é um choque, desde pensar na morte, executar e se ver vivo, é um tremendo choque, né? Então vocês viram que existem gêneros de morte. Tem uma morte que nós chamamos mais natural, e aí nesse natural se engloba vários tipos de morte, mas nós não vamos entrar aqui em detalhes. Nós estamos falando geral, de uma maneira generalizada. Uma morte que se compreende natural, uma morte que se dá por uma coisa abrupta, né? Uma batida de carro, uma queda que a pessoa não estava esperando, e também a morte provocada pelo suicídio. Então, nós pegamos aí 3 modos. É claro que existem N, né? Mas só para vocês terem uma ideia desse tipo de perturbação que nós estamos falando. Então, eu tenho certeza que já deu para vocês terem uma ideia, independente de como foi a morte, ela pode ter um aspecto um pouco mais natural, ela pode ser bem natural, ou ela pode ser abrupta, que abrupta não tem menos abrupta nem mais abrupta, é abrupta, é abrupta. E a morte provocada, que é o suicídio. Então, nós tivemos aí, para vocês terem uma ideia dessa perturbação, 3 exemplos clássicos, mas de uma maneira generalizada, ok? Então, nós falamos do gênero de morte. Agora eu vou falar para vocês do gênero de vida, como que o espírito vê. Esse gênero de vida também tem uma consequência na volta ao mundo espiritual. Claro que tem. De que maneira essa alma levou a sua vida, levou a sua tarefa? Ela levou de uma maneira extremamente materialista, simplesmente não ligada a nenhum tipo de religiosidade, de contato com o mundo espiritual, de qualquer forma, por mais branda que seja. Teve uma vida focada só na matéria, na vaidade, na aparência, na sensualidade. Teve uma vida útil, boa, né? Se preocupando em ser útil, se preocupando com o próximo. Teve uma vida juntamente com a matéria, mas mais também espiritualizada, querendo saber da parte espiritual, quer dizer, alimentando também a parte espiritual, porque nós alimentamos a parte material, e a espiritual através das nossas preces, através da nossa fé, através da nossa crença. Então, olha aí, como é que era essa pessoa? Era mais materialista, era mais religiosa, ela tinha uma noção de espiritualidade, ela era muito sensual, muito vaidosa, entendeu? Ela pendia mais para o lado da matéria, achando que o outro lado era completamente bobagem, ou ela tinha sim um aspecto mais de ser uma pessoa útil, uma pessoa que compartilhava com os outros, tinha uma noção de espiritualidade, de um ser maior, que nós vamos depois nos encontrar no céu, não sei que jeito, mas tinha alguma noção. Isso faz diferença na hora também de desencarnar. Por quê? Vai gerar influência nesse momento, vai deixar o espírito mais ou menos perturbado, porque vai se aliar ao tipo de morte. Deu para entender? Então, o tipo de morte, o tipo de vida que a pessoa tem, direciona ele para um bem morrer, para um bem desencarnar. Por isso que a gente fala, a gente tem que aprender em vida, se preparar para morrer. É aí que está esse se preparar. Você querer saber o outro lado, o que tem, como é que é, por mais que nós não vamos ter essa ideia, porque nós nos esquecemos de tudo. Embora nós já fizemos esse trajeto várias e várias, sei lá, milhares de vezes através dos séculos. Encarnamos e desencarnamos. Fizemos esse desencarne várias vezes. Passamos por esse episódio
morte, que tem duas etapas, a morte do corpo físico e o desprendimento da alma para tornar-se espírito, nós já fizemos isso várias vezes. Mas como nós estamos aqui no esquecimento, parece que é tudo a primeira vez. Mas olha como é importante, olha como as coisas vão se juntando. O tipo de vida que a pessoa teve, o tipo de morte que essa pessoa teve. Olha uma pessoa extremamente materialista, sensual, voltada só para as coisas da matéria. Espiritual, nem pensar, isso é bobagem, não existe, morreu, acabou. Essa pessoa se mata. Lembra que eu falei da surpresa dela? Tá aí. Não acreditava em nada, para ela não existia o outro lado. Olha a perturbação como vai ficando. Então tem vários componentes que levam a uma maior ou a uma menor perturbação. Olha aí, o tipo de vida que a pessoa teve, né? E nesse aspecto, Kardec nos fala, lá no livro Céu e Inferno, que é de Kardec também, faz parte do Pentateuco kardeciano, né? Os 5 livros de Allan Kardec. Tem um livro que se chama Céu e Inferno. Na segunda parte deste livro, Kardec traz vários comentários de espíritos que desencarnaram, que foram evocados nos estudos de Kardec para contar como foi a desencarnação deles. Livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Na segunda parte, existem vários depoimentos de espíritos que foram invocados justamente para falar sobre a desencarnação. Kardec queria saber de fonte, né, certa, como é que se deu a chegada dele no mundo espiritual. Então, quem tiver curiosidade, vá procurar esse livro. Na segunda parte, existem vários depoimentos. Kardec, então, fez uma síntese, separando em 3 grupos. Novamente, vou dizer, de uma maneira geral. Ele fez a seguinte divisão: espíritos felizes, e aí nesse felizes engloba tudo mais ou menos, tá? É geral. Espíritos medianos e espíritos sofredores. Ele fez essas três divisões. Então falou que o desencarne, né, que ele pôde constatar através desses depoimentos de espíritos que poderiam se dizer tranquilos, mais felizes, que não eram espíritos revoltados, que não tinham grandes problemas, que eles no depoimento disseram que o período de perturbação não foi muito longo, foi curto, né? Quais seriam esses espíritos felizes? Que tiveram um tipo de morte e um tipo de vida adequado, então eles tiveram um período de perturbação, que é o que acontece no desencarne, rápido, não durou muito. Os espíritos medianos, ele constatou através dos depoimentos que esses espíritos que não eram tão espiritualizados, mas que também não eram tão materializados, e que o tipo de morte deles foi assim, mais ou menos. Que também o período de perturbação foi razoável, nem foi muito grande e também não foi tão rápido. Houve aí um meio termo. E os espíritos sofredores? Esses ele constatou, né, que a perturbação foi indescritível. Por conta do livre-arbítrio, tudo isso do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o nosso tipo de vida e depois nós vamos ter um tipo de morte que nós não sabemos qual e que talvez isso possa influenciar. Se eu tive uma vida tranquila, que nem nós somos espíritas, já é uma vantagem no sentido de conhecimento para nós. É uma vantagem no sentido de conhecer. Se na hora H nós vamos conseguir conciliar, é outra coisa, né? Mas nós temos esse conhecimento. Agora, vocês imaginem um ateu que não conhece nada. Então, é claro que nós, espíritas, teremos aí uma vantagem
na hora dessa perturbação, o conhecimento, alguma coisa. Nós estamos falando disso. Nós estamos nos interessando. Então, nós estamos dando condições para nós mesmos de, na hora do nosso desencarne, nós temos, assim, uma referência. Ou seja, nós vamos estar encaixados aqui nesses 3 tipos que Kardec falou, talvez nos mais felizes e até nos medianos, né? Tomara, né? Que nós façamos assim. Então, os espíritos sofredores, que a perturbação será maior, que ele falou que era indescritível, logicamente está ligado ao tipo de vida que a pessoa teve e o tipo de morte que também deve ter vindo a colaborar para que ele fosse um sofredor, porque senão não estaria nessa classificação, né? Então, o retorno à vida espiritual, o retorno para casa, a volta para casa, depende muito da vida material, do nosso período encarnado aqui. O que nós fizemos, as nossas escolhas, as nossas aptidões, né? O que nós escolhemos para a nossa vida, as pessoas, o meio, tudo isso influencia muito, né? Se nós tivermos uma vida mais regrada, menos regrada. Então, isso vai contar na hora da volta para casa, na hora do retorno no desencarne para o mundo espiritual. Então, para encerrar aqui a nossa aula, o Kardec fez uma pergunta. Essa pergunta é lá no final do Livro dos Espíritos, acho que é na questão 600 e pouco. Qual o sentimento que tem o espírito quando adentra o mundo espiritual? Qual é o sentimento do espírito quando ele desmancha todos os laços, seja lá o tempo que demorou, a perturbação, se foi pouco, se foi muito, não estamos falando nisso. Ele já conseguiu desatar os laços para fazer o desencarne dele. Quando ele, cheguei, entrei. Qual que é o sentimento dele? Então, Kardec falou assim. Primeiro, é de dúvida para os que são céticos. Eles não acreditavam em nada. De repente, eles estão voltando para um lugar que não é um mundo material, que é um mundo fluídico, e o que está acontecendo aqui? Que lugar é esse que eu nem imaginava que existia? Então, para os céticos, o sentimento é de dúvida. Agora, de medo, o sentimento daqueles que chegam e começam a falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esses daí, sabe quem são? Os culpados. Kardec falou que para os culpados, o sentimento, quando entra assim no mundo espiritual, é o de medo. É de medo, porque são culpados, né? E o de esperança, o sentimento de esperança, né? Ai, entrei, né? Ai, espero que tudo corra bem. O homem de bem. E o que nós entendemos por homem de bem? A pessoa que viveu bem, fez bom uso da sua vida material, fez boas escolhas, né? Se interessou pelo lado material, mas também pelo lado espiritual. Viveu bem, fez tudo o que estava ao seu alcance. Dentro da sua imperfeição, fez o melhor que podia. Olha, Senhor, eu sei que eu sou imperfeito, mas eu tentei fazer o meu melhor. Então, dúvida, medo, não, eu vou ter esperança. Eu fiz tudo o que eu podia. Então, né? Esse é o homem de bem. Então, nós vamos finalizar a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem. E eu quero bater de novo na tecla. Morte é uma coisa. Desencarne é outra. A morte é do corpo físico, a parte material, que tem prazo de validade, certo? E quando não for a validade, é por uma morte abrupta ou por uma morte provocada, mas isso tudo está na parte material. A parte material morre, fim, irreversível, inexorável, não tem como voltar atrás. A parte orgânica morreu, acabou, não tem que faça, tá? E aí tem uma segunda parte nessa história, que é o quê?
o desencarne. É a alma se desvencilhando da carne, fazendo o quê? Desatando os laços fluídicos, os liames que a prendiam, que fazia com que aquele grupo de espírito, perispírito e corpo material fizessem a sua tarefa, a sua missão, o plano de encarnação que o espírito tinha. Então, na aula passada, nós falamos da vinda e nessa aula nós falamos da volta. Eu peço, por favor, a vocês, quem não leu, leia, leia. Olha que isso daqui interessa na hora do desencarne. Na hora que nós formos desencarnar, porque o corpo vai morrer mesmo, nós não podemos fazer mais nada. Mas o desencarne, aí depende de nós. O desencarne depende de nós. Se nós vamos ficar num período de perturbação, porque é natural, é normal que fique, mas nós vamos ficar pouco, nós vamos ficar anos. Tem histórias que dizem que tem espíritos que ficam séculos. O corpo se decompõe e o espírito está ainda lá naquele estado de perturbação. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo, fica vagando. Então, nós precisamos cuidar bem quando nós estamos na vida material, né? Porque a vida material compreende várias coisas, não só a matéria. Nós somos seres eminentemente espirituais. Nós fomos criados no mundo espiritual, né? Nós vemos aqui para a escola Terra em fases, em períodos pequenos diante da eternidade. Mas a nossa casa é lá. E quando nós vimos para cá, nós temos que fazer tudo o mais certo possível para que esse retorno seja confortável, vamos assim dizer. Confortável, né? Será que nós vamos merecer ajuda? Sempre existem as equipes espirituais que auxiliam na hora do desenlace. Mas o que conta é o livre-arbítrio do espírito. Os espíritos ajudam, colaboram, mas se o espírito se nega, porque ele acha que ele ainda está vivo, ele não quer, ele quer ficar agarrado à vida, os espíritos esperam, porque eles não forçam. Eles não agridem o livre-arbítrio de ninguém. Por isso que eu quero que vocês leiam novamente, para vocês terem uma ideia. E não se esqueça que nós falamos tudo isso de uma maneira generalizada. Que cada desencarne é único, é pessoal. Depende muito do gênero de vida, do tipo de morte, se foi uma enfermidade longa, se foi alguma coisa. Então tem muitas variantes para a gente ficar pensando, isso e aquilo. Usem o bom senso para pensar. Kardec nos traz no Livro dos Espíritos uma visão geral, o que já nos dá material suficiente para nós cuidarmos bem do nosso corpo material e cuidarmos bem da nossa parte espiritual, porque isso é muito importante, tanto quando nós chegamos nesse mundo quando nós saímos dele. Ok, pessoal? Eu vou deixar as questões, como sempre, na descrição do vídeo, mas passo também juntamente com o vídeo para vocês, ok? Espero que vocês realmente vão no livro Céu e Inferno, dar uma olhadinha na segunda parte, ler esses depoimentos, que foram espíritos que foram especialmente evocados para falar exatamente o que aconteceu com cada um. Então, nós temos exemplos lá. Exemplos. Não significa que com todo mundo vai ser assim. Não, não vai ser assim. São exemplos que tem lá. Mas é uma maneira de nós conhecê-los. E nós temos que conhecer toda a literatura kardeciana, né? Os livros de Kardec, né? Nós temos que conhecer a todos eles. Até chegar lá no Mediúnico 2, todos vocês terão que conhecer as obras de Kardec. Qual espírita que não sabe as obras de Kardec, não é? Não pode. Nós temos que conhecer as obras de Kardec, nem que for para dar uma lida de vez em quando, para se situar. Porque nós vamos aprendendo e sempre alguma coisinha vai ficando na nossa memória.
Então, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que essa aula não suscite muitas dúvidas, mas se tiver também, nós estamos aqui para tentar auxiliá-los daquilo que for